Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz nesta manhã por mais uma vez. O Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. Confesso com os irmãos que Jesus está aqui, não é? Amém? Está aqui. Eu tive que mudar aqui a minha mensagem, isso devido ao culto. E a gente não pode ser vaidoso, com ego, em achar que aquilo que você preparou é aquilo que tem que ser, não é? Esse período de vaidade já passou, isso já é superado já. A segunda, por causa do tempo, não dá para mim, seria eu estragar o bolo, né? Então não vou estragar o bolo, vou deixar para outra oportunidade. Mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui esta manhã será de utilidade, de edificação para todos nós. É uma mensagem simples, mas objetiva, bem rápida. Gênesis capítulo 26, primeiro versículo 2 e 3. E aí a gente vai discorrer o texto. Eu vou entregar o microfone 10 para as 9, como foi determinado, e mesmo que isso aqui esteja pegando fogo mesmo, ou não esteja pegando nada, eu vou entregar 10 para as 9. Aleluia. Amém? Então, vamos lá. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas as regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, é um texto muito conhecido que nós lemos esta manhã, mas o contexto é interessante. No culto desta manhã, o Senhor já até está falando conosco. Eu tenho certeza que a dinâmica de Deus, ela é sobrenatural. Para uns ele fala de uma forma com o mesmo louvor. É um ledo engano alguém achar que quando uma profecia você tem que ficar profetizando 2 horas seguidas para alguém te entender. Não. Poucas palavras Deus fala com um e abrange todo mundo ao mesmo tempo, em todas as circunstâncias. Assim é o louvor. Ele vem, fala com todo mundo em âmbitos e em atmosfera diferente. Este texto é um texto muito conhecido, pois retrata a história de Isaque. Quem não já ouviu falar de Isaque, cujo o contexto é chamado filho da promessa. Isaque significa riso. Riso por quê? Porque quando o anjo estava conversando com Abraão dentro da tenda, Sara estava do lado de fora ouvindo a conversa. Tem gente assim, né? E aí ela estava do lado de fora ouvindo a conversa. Aí o anjo disse assim para Abraão: ó, tal tempo eu vou fazer isso, isso e isso. Quando o anjo saiu, ela estava rindo. Aí o anjo perguntou: por que você está rindo? Aí ela disse: não estou rindo, certamente tu estás. Só que era um riso de ironia, duvidando. Aí Deus, como Ele trabalha contra a nossa atitude às vezes, para quebrar o nosso ego, a nossa arrogância às vezes, que ela talvez não seja tão assim incisiva, mas às vezes a gente é irônico, a gente é petulante, orgulhoso. Aí Deus faz de outra forma. Olha, eu vou fazer o seguinte: você está rindo de ironia, só que é o seguinte, daqui a 1 ano eu vou vir e você vai estar abraçando um filho, e você vai estar rindo por causa do filho no seu colo. E daí 1 ano aconteceu isso mesmo. Aí ela foi e colocou o nome de Isaque, que significa riso. Amém. O texto em apreço nós lemos que agora acaba a história de Abraão
porque o livro de Gênesis está baseado historicamente em 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu agora estou na segunda fase, na vida de Isaac. A Bíblia diz que Isaac estava em Gerar, que era uma cidade filisteia, e historicamente o povo maior inimigo de Israel. Ele estava habitando em Gerar, e a Bíblia diz que naquele momento, ele estava passando uma grande crise, fome, uma fome terrível, e a Bíblia registra que foi a mesma fome, ou até maior, daquela vivida por Abraão. E claro que se eu estivesse lá, eu teria a decisão de: eu não vou ficar aqui, eu vou embora para outro lugar, porque eu seria bobo ficar num lugar onde está reinando uma crise. E ele toma a decisão na sua mente de tomar uma atitude. Deus então fala assim com ele: olha, qual era a atitude dele? Descer ao Egito, porque no Egito era o maior império da época, é onde tinha condições de vencer aquela crise, é onde tinha alimento, onde tinha recurso. E ele pensou na sua mente assim: vou descer ao Egito, vou para lá. Deus então naquela noite aparece a ele. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Levante a mão. Deus ainda fala. Deus apareceu para Isaac. Eu não duvido disso. Eu não sei, é claro que não é uma aparência física, porque nenhum homem viu a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, irmão. Mas a Bíblia diz que Moisés falou cara a cara, isso de forma figurada. Ninguém consegue ver a face de Deus, está perto dele. Quando a Bíblia fala que Deus falou, que Deus apareceu, é a forma mais íntima, mais concreta, é a linguagem mais precisa de aproximação que a Bíblia está usando para nos revelar a proximidade e a grandeza da comunhão. Apenas isso. Então Deus aparece a ele de noite, num sonho, possivelmente. Ele diz assim: olha, não desças ao Egito, fica nesta terra. Mas estava em crise. E ele disse assim: porque assim como eu fui com Abraão, teu pai, ou seja, lembra das circunstâncias que o seu pai passou? Então, é a mesma coisa. Agora tem o seguinte: eu fui com Abraão, eu estive com ele lá, e assim como eu estive com ele lá, eu também serei contigo. Habita nesta terra, fica aqui, não desças ao Egito. Parênteses, significa dizer que circunstância na nossa vida, ou na vida cristã, é normal. Vamos passar por fases difíceis, fases fáceis, circunstâncias que vão nos levar a chorar muito, outros chorar pouco. Mas em nenhuma situação Deus vai deixar de estar do nosso lado, porque Deus é imutável. Para Deus não existe circunstância, para Deus não existe crise, para Deus não existe problema, para Deus não existe enfermidade. Seja de noite, seja de dia, seja em cima, seja embaixo, seja lá atrás, seja no futuro, seja no passado, em qualquer circunstância, Deus não muda. Deus é imutável. Ele quer dizer o seguinte: eu fui com Abraão, serei contigo. Eu sou o Deus que não muda. Da mesma forma que eu fui no passado, eu serei no presente e serei no futuro. A minha fidelidade está no passado, no presente e no futuro. Eu fiz uma promessa a Abraão, estou lhe fazendo de novo. Eu estou ratificando a minha promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Deus não muda. Deus não muda. Você tem uma promessa, mas a situação está difícil. O que importa isso? Deus é fiel. Hebreus diz assim: guardemos firme a convicção da esperança, ou seja, aquilo que a gente espera, porque quem fez a promessa
é fiel. E aí de alguém diz assim: não, mas vai depender da nossa fidelidade. Não, a promessa de Deus independe da nossa fidelidade, porque se Ele fez a promessa, Ele já sabe as circunstâncias que vamos atravessar. Então tudo está baseado na sua fidelidade. Mas tem coisa interessante aqui. Geograficamente, Gerar estava em cima, um nível mais elevado. E a gente pode ver isso no próprio texto, que Deus disse assim: não desças ao Egito. As circunstâncias estavam pedindo para que Isaac saísse de Gerar e fosse para o Egito. O Egito é símbolo do mundo. Então as circunstâncias estavam fazendo com que ele tomasse uma decisão para descer ao Egito. Isto geograficamente. A gente pega isso lá e agora joga para cá. As circunstâncias da vida vai nos fazer dizer o seguinte: desça um nível. As circunstâncias que nós vamos passar, o que nós estamos passando, está nos dizendo: desça um nível. Para que tudo isso? Para que tanta consagração? Para que tanto querer intimidade? Para que tanto querer se envolver? Abaixa o nível um pouco. Deus está lhe dizendo: não desça, não desça o nível, suba o nível da sua intimidade. Qual é o nível da nossa intimidade? Porque tem hora das circunstâncias que a gente desce um pouco, porque a gente só vai ver quem realmente é na hora das circunstâncias. Porque na hora da bonança todo mundo bate no peito. Depois que a onça está morta, todo mundo quer pegar no rabo da onça, todo mundo quer subir em cima da onça e dizer que matou a onça. Mas eu quero ver na hora da circunstância, na hora da prova, se o cabra é macho mesmo. Aí Deus está lhe dizendo: não desça o nível da sua espiritualidade. Eu me lembro que quando Daniel entrou no cativeiro da Babilônia, ele estava com 8 anos de idade. Historicamente de 8 para 12 anos. E ele vivenciou ou atuou nos 3 impérios principais daquela época. E aí, quando o rei Belsazar, que a gente lembra daquela escrita na parede, e que a rainha mãe vê que o rei não sabia decifrar o que estava na parede, e aí veio os magos, os astrólogos, todo mundo, e ninguém sabia o que estava escrito. Aí a rainha mãe, que o aramaico não usa o termo avô, usa mãe, mas era a avó dele, bateu no ombro dele e disse assim: olha, não fica preocupado quanto a isso. Tem no seu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Se ela fosse pentecostal, ela ia falar assim: que tem o Espírito Santo, que nos dias de teu pai, que era avô, seu pai, Nabucodonosor, ele decifrava qualquer problema. Chama ele, porque ele vai dar a solução. Sabe com quantos anos Daniel estava? Com 85 anos, segundo historicamente falando. 85 anos. Quando Daniel chegou na sala, o rei perguntou assim: tu és ainda aquele Daniel que eu ouvi dizer lá atrás? Tu é aquele ainda que interpretava sonhos, que decifrava revelações? E tu és ainda? Ele diz: olha, rei, vive o Senhor para sempre, que revela o segredo e as coisas que estão ocultas. O que está escrito? Está escrito isso. Irmão, a nossa temperatura, o nosso nível não pode baixar, tem que subir. Vira para o seu irmão e só olha para ele, ó, sobe o nível da sua espiritualidade. Mas está difícil. O mundo está nos pressionando. E aí tem alguém que cede porque diz assim: é muita pressão. É muita pressão. Quando o profeta Jeremias assumiu o ofício de profeta, o negócio começou a rochar, a apertar. Ele foi reclamar. Orando, ele reclamou com Deus.
Aí Deus disse assim: se tu fadigas com os homens que vão a pé, como tu vai competir com aqueles que estão a cavalo? Sabe o que significa? Se você está reclamando por causa dessa luta pequena, dessas pequenas investidas, desses planos aí pequenininho, imagina quando chegar a prova pior, quando vier com mais impacto. Ei, irmão, Deus está nos treinando para uma guerra, para uma grande vitória. E o que é um vencedor sem as guerras? O que é um grande guerreiro sem as divisas no seu uniforme? A Bíblia diz que nós somos comparados a um exército. Sabe por quê? Porque nós temos uma bandeira, e esta bandeira está encharcada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ela tem uma armadura, ela tem um uniforme, e tem divisa, significa honra. O crente, ele morre no campo de batalha, mas ele não perde a sua honra, ele não perde a sua dignidade. E para provar isso, Deus chamou o profeta. O profeta: vem cá, vai lá na casa, na tribo dos Recabitas. Quem eram os Recabitas? Eram os filhos de Recabe, que lá há 300 anos atrás tinha feito Recabe chamou a tribo e disse assim: olha, vamos fazer um juramento. Qual é o juramento? Não vamos beber vinho. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou falando isso lá historicamente. Não vamos beber vinho, em circunstância nenhuma. Passou 300 anos, e aquele povo sustentava aquele juramento. Para Deus mostrar a resistência que tem que ter um profeta, ele pega uma classe mais inferior, que não tem um título, porque está muita gente querendo correr atrás do título, não é? Mas a recomendação: ninguém toma para si esta honra, que se por Deus não for chamado como Arão. E aí disse assim: ó, vai lá na casa dos Recabitas e faz o seguinte, chama eles para tomar vinho. Vai lá, chega, fala que você vai fazer uma festa, você é profeta, você tem reputação, e chega lá, senta e vamos fazer um jantar e vamos tomar vinho. Aí ele chegou na tribo e disse: o pessoal total cumprimentou todo mundo com o status de profeta, tem respeito, tem nome, tem reputação, tem autoridade, é profeta. E na hora do banquete, traz o vinho. Aí o chefe disse assim: vinho não. Por quê? Porque nós temos um juramento. O crente age debaixo do juramento da obediência de Deus. E você sabe por que o diabo trinca os dentes contra nós? Porque a gente não cede. Ele pede baixa o nível, aí Deus disse: não, sobe o nível. O diabo diz: abaixa o nível, Deus diz: sobe o nível. As circunstâncias vêm dizer: baixa o nível, abaixa o nível moral, espiritual. Deus diz: não, levanta o nível, porque quando você levantar o nível, eu vou te usar da minha obra. Eu ainda estou no nível, e como sempre não vou conseguir terminar a mensagem, mas não tem problema, termino depois, se eu terminar. Quando Deus tratou com Elias, e Elias achava que era o profeta do fogo, né? Profeta do fogo. Ok, foi mesmo. Mas olha o nível que Deus começou a tratar com ele, dos níveis elevados. Primeiro, quando ele estava lá no ribeiro de Querite, quem é que foi levar pão para ele? Um corvo, um urubu. Levou carne para ele, levou pão para ele. Uma ave. Ele sai de Querite e vai para o Monte Horebe. Quem é que leva pão para ele? O anjo. Então de ave subiu para o anjo, subiu o nível. Aí Elias, em vez de subir o nível, ele desce o nível. Por que ele desceu? Porque ele foi para dentro da caverna. Ele tinha que subir o nível, né? Depois do anjo ele tinha que subir o nível. Não, ele vai e entra dentro da caverna. Só que Deus não abaixa o nível, Aí já não foi nem o corvo nem o anjo. Sabe quem foi? Foi o próprio Deus. Subiu o nível. Deus quer subir o nível da sua intimidade. Lembra do rio? Ezequiel 47. Colocou o pé no calcanhar, a água no calcanhar, o anjo: vem mais.
Aí foi até o joelho. Vem mais, foi até a cintura. Vem mais, pode descer mais, meu filho, porque a riqueza está na profundidade, não está na superfície. Vem mais, está aqui na cintura. Vem mais, está aqui no peito. Vem mais, está aqui, vem mais, vem mais. Aí ele teve que nadar. É assim, irmão. Deus vai nos envolvendo à medida que a gente não vai compreendendo. É por quê? Porque Deus está subindo o nível. Tudo que você faz tem uma recompensa, principalmente perante Ele. E aí eu vou puxar outra gaveta. Porque Daniel, mesmo no cativeiro da Babilônia, eu vou voltar no texto. Aí ele estava orando. Olha o nível. Ele estava lá, de joelho. Aí diz assim: na hora do sacrifício da tarde, um anjo me tocou nele e disse assim: levanta-te, Daniel. Por quê? Porque tu és muito amado. Olha, irmão, presta atenção. Por que o anjo tinha essa informação? Porque essa informação estava lá no céu. Eu disse: aquele é meu amado. Quando a gente sobe o nível, a gente tem reconhecimento lá. Por causa de você, Daniel, eu desci, por causa das suas orações. Vamos puxar aqui, porque aqui tem mais riqueza. Não desce ao Egito. Aí ele chega em Gerá, vai familiarizar com o rei Abimeleque. Chega lá e cumprimenta o rei: eu vim cá habitar na sua terra, a situação está assim, eu quero ficar aqui. O rei: tudo bem, pode ficar. Ele era casado. A sua mulher chamava Rebeca, uma das mulheres mais bonitas da região. Aí o rei perguntou assim: quem é essa mulher? Aí ele, com medo: ela é minha irmã. Mentira tem perna curta. Sabe por que nossos fracassos acontecem? Porque muitas das vezes usamos esse artifício da mentira. Somos mentirosos, somos verdadeiros quando compete a nós. Muitas das vezes somos levianos, sim, não prosperamos, e a crise acontece. Aí ele pega uma mentira. Pegou mentira. Tá bom. Aí a Bíblia diz que passou um tempo. O rei está de cá, lá do palácio. Ele olha lá na casa de Isaac. Quem que ele vê? Isaac e Rebeca. Por que ele viu? Porque a janela estava aberta. A janela estava aberta e o rei olhou. O que ele vê? A Bíblia diz: Isaac acariciando Rebeca. Aí ele lembra assim: olha, espera aí um bocadinho, o negócio não está batendo. Ele disse que Rebeca era a irmã dele, e agora eu estou olhando aqui na janela, está acariciando, está beijando, está com ar de relacionamento íntimo. Tem um negócio assim diferente no negócio. Eu não vou nem pregar muito sobre isso, mas a recomendação é: fecha a janela. Fecha a janela. Não vou nem pregar porque eu não estou no âmbito de casais, mas fecha a janela, porque tem alguém te observando. Aí o rei chamou ela, e aí o Espírito Santo fala o que tem de falar com você. O rei: ô Isaac, vem cá. O que está acontecendo, rapaz? Você é doido? Você é criança? Por que, ó rei? Você me deu a informação que essa menina aí é a sua irmã, mas não é a sua irmã. Ah, eu menti. Por que ele mentiu? Por causa do medo. O medo nos impede de crescer. O medo nos impede de avançar. Um medo impede a gente de ser quem a gente é. Eu fiquei com medo, porque
poderia vocês tomar a minha mulher. Então ela é sua mulher. É. Porra, você faz quase que a gente pecar contra o Senhor e trazer um mal para essa cidade. Se ela era sua mulher, você devia ter falado que era sua mulher. Eu não vou puxar nem a gaveta, né? Deixa a gaveta fechada. Eu não quero correr o assunto. Mas você devia ter falado a verdade. Se é sua mulher, porque alguém poderia querer ela, e aí como é que ia fazer? E pela lei ia tomar mesmo. Eu fiz, não, tá bom, mal entendido, superado. Ok, vamos para outra parte. E aí ele disse, Alexandre, você vai ficar aqui. Agora tem uma coisa. Tenho 5 minutos. Tem uma coisa. Ele ficou lá. Daqui a pouco ele começou a crescer. Quando ele começou a crescer, e tem gente, irmãos, tem gente que não admite o seu crescimento. Ele arruma de tudo, faz de tudo. Eu digo crescimento em todas as áreas. Eita coisa danada essa inveja, essa desgraça de ciúme, de orgulho. Quando ele começou a crescer, eles foram, você não pode ficar aqui não, tem que ir embora, pode ir embora, você está crescendo mais do que a gente, olha a multidão que está com você, daqui a pouco você revolta contra nós, vai embora. Eu vou adiantar um pouquinho, ele foi, aí foi habitar mais distante de Gerar. Sabe o que aconteceu? Ele encontra poço de água. Quem tinha um poço naquela época era considerado rico, e era o poço que seu pai Abraão havia cavado. Ele não podia reutilizar aquele poço. Por quê? Porque os filisteus, os visitantes, tinham jogado entulho no poço, tinham jogado lixo no poço. Sabe por que muitas coisas não dão certo para nós? Não é porque a gente está errado não, é porque muita gente está jogando lixo no nosso poço, jogando entulho no nosso poço. Eles estão sendo leviano, falando coisa que a gente não falou, transmitindo coisas que a gente não disse, estão jogando entulho. Tem muita gente jogando entulho no seu casamento, tem muita gente jogando entulho entre você e o patrão. Mas é hora, sabe o que Isaac fez? Vamos tirar o entulho, é hora de tirar o entulho. Olha para o seu amigo, vamos tirar o entulho, vamos tirar o entulho, porque a gente quer é água. Eu tenho 3 minutos para terminar. Aí Isaac começa a cavar o poço. Cavar poço na Bíblia é criar oportunidade. A gente tem que criar oportunidade. Quando aperta daqui, aperta dali, aperta de cá, aperta de lá, aperta de todo lado, você tem que achar uma forma de sair. E aí ele foi cavar um outro poço, que aquele poço já estava seco. Ele cavou um poço. Aí lá no fundo ele viu a água, a Bíblia, água corrente, tipo um rio. E lá a água não era escassa, tá? Mas quando ele olhou assim, nossa, é muita água, água como um rio. A Bíblia, águas correntes. Na hora que ele achou o poço, que ele cavou o poço, achou água, vieram os inimigos. Você não pode usar esse poço. Esse poço não é seu. Você não vai usar esse poço. E aí começaram a ter briga, querendo pegar o poço. Aí ele disse, a Bíblia diz que ele deu o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda. Na vida cristã tem gente que vai contender com você. Pum, pronto, vamos para outra janela. Porque não quer o seu crescimento, vai sempre contender, vai sempre achar um defeito. Irmão, nós somos falhos mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, tá bom, quer esse poço, então eu vou para outro. Aí foram para um outro lugar, acharam, cavaram o poço, acharam água de novo. Porque crente é assim, irmão, crente fiel a Deus é assim. Ele vai cavando, 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 até achar, porque Deus é com ele. Né? Ele diz assim, olha, eu serei contigo. Não importa a circunstância, você na terra seca ele acha água. É como achar ouro naquela terra. Aí ele cava outro poço, tem água, água de novo. Aí vem o outro povo e diz, epa, você não pode usar esse poço. Não. Não pode usar não. Aí começou a ter briga de novo. Aí ele põe o nome do poço de Sitna, inimizade. Irmão, dizem que ao longo da história
A gente vai encerrar a vida no máximo com 8 amigos. Tem gente que a gente pensa, tem hora, que as pessoas são nossas amigas, mas são amigas interesseiras, não são amigas. Basta uma oferta para Balaão, ó, vou aumentar o nível do... Então é assim, então vamos fazer o sacrifício. Aí não deu certo, eu vou dobrar a oferta, então vamos fazer isso. É só dobrar um pouquinho que a inimizade... Olha, tem uma coisa, eu não tenho medo de cara feia. Inimizade, obra do diabo. Quem fermenta a inimizade é o diabo, e o sangue de Jesus tem poder. Vou puxar uma gaveta. Tentaram fazer inimizade contra Jonatas e Davi. Jonatas, tu és o herdeiro do trono. Jonatas entendeu que ele não era o herdeiro, quem era herdeiro era Davi. Que homem de caráter, que homem de valor, que homem honroso. E Davi também. Ele entrou na caverna, Saul estava lá, ele cortou um pedaço da veste de Davi, de Saul. Quando Saul foi despreguiçar na frente da caverna, Davi disse assim: oh, vive o rei! Quem é? Aí ele reconheceu: oh, meu filho Davi! Eu sei, tu quer me matar, mas tem uma coisa, olha aqui, tá vendo? Aí ele balançou: está vendo? Essas são um pedaço das suas vestes. Aí ele: realmente, o Senhor me entregou na sua mão, mas eu não quis te ferir, porque eu vou segurar isso para não tocar no ungido do Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não preciso em detrimento da sua vida, te destruir, te matar, te defamar, para me assumir o trono. Na hora certa Deus vai me colocar lá. Eu não posso crescer em detrimento do outro, ser leviano, ser covarde. Eu tenho que ser homem para assumir quem eu sou, medir a minha capacidade. E eu vou parar aqui, que eu já passei. O outro poço, Rebote. Depois daquilo dali, pastor José Augusto, só mais um minuto, só me dá só mais um minuto. Só brincando, né? Ele largou, que dali a Bíblia diz que ele largou aquele ambiente e foi morar no Vale de Gerar. Aí que não ia crescer mesmo, né? Se ele estava no alto, na bênção, ir para o vale, aí a gente pensa, bem, o negócio agora piorou nada. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é em cima e é embaixo. Deus é na noite, é no dia, não tem circunstância. Lá no vale ele cava outro poço e acha poço, e ele coloca o nome Rehobote, que significa prosperidade. Fechando aqui, porque não tem tempo para ficar enfeitando o bolo. A notícia correu que ele começou a apanhar água e começou a crescer, prosperar, colher 100 vezes mais. A notícia chegou lá no palácio. O quê? Vai ele, Abimeleque, e o seu capitão lá. O que aconteceu? Tu cresceu, rapaz. Nós tiramos você de lá para não crescer, mas não tem jeito, você cresceu no vale, né? Eu quis te matar lá, mas não teve jeito. Te joguei na prova, te joguei no vale achando que você ia morrer, mas não morreu, você cresceu no vale. Você prosperou, rapaz. Sabe por quê? Porque eu não desci o nível está no mesmo. Eu subi o nível. Aqueles que tinham falado assim: ó, vai embora. Aí disse assim: não, agora você não vai embora, não, fica com a gente, porque você é sinal de que Deus está conosco. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém. Vamos colocar em pé, irmãos, orar pelos pedidos de oração, né, irmã Leomi? Isso, glórias a Deus. Estamos aí diante da campanha do altar, né? Minha família no altar do Senhor. Apresente sua família agora, coloque diante de Deus em oração, e vamos orar junto com as irmãs nesse momento, e logo após estaremos entrando no... Isso, pode levantar o prospecto aí, quem está usando o prospecto da campanha, né? E aí logo mais nós vamos encerrar dando brado de vitória.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. Senhor, nós sentimos que de fato o Senhor interveio em áreas da nossa vida, Deus, nesta manhã. Eu concordo com a tua serva que testemunhos serão contados de que o Senhor fez coisas aqui que nós não estamos sabendo ainda. Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos ajuda, Senhor, a vivenciar tudo que foi pregado, a esconder a Tua palavra nos nossos corações. E agora, Senhor, oramos pelos pedidos de oração, Senhor. A campanha, Senhor, da família no Teu altar, Deus. A família no Teu altar. Nós pedimos o Senhor em favor da nossa família, que o Senhor intervenha, que o Senhor nos dê vitória, abençoa, traga ajuste dentro dos lares, repreende a fúria do inimigo, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa família no Teu altar, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Um brado de vitória. Irene. Pelo sangue de Jesus, quem será contra nós? Quem impedirá? Ninguém. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus, te louvamos por tudo que aconteceu, te damos graças, Deus, por esta consagração. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Leva-nos em paz no retorno aos nossos lares ou para alguma demanda, Senhor, que os teus filhos tenham nesse momento. Que o Senhor seja conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Prepara tudo, Senhor. Abençoa o trabalho de logo mais, o culto das transformadas. Que pessoas, Senhor, se rendam a Ti. Que durante o dia estejamos em atitude de oração, durante todo este dia, para que o Teu nome seja glorificado. Que nessa noite, quando as irmãs cantar, que curas aconteçam, que renovo espiritual venha, e que este mover que o Senhor realizou nesta manhã continue logo mais, Pai. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do querido Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digamos juntos, amém. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: como foi bom ver você aqui. Diga: volte semana que vem. Fala com ele.